Graça e paz, igreja, bom dia. Estamos aqui para adorar ao Senhor, com o único propósito de engrandecer o nome do Senhor. Amém? Vamos participar da mesa do Senhor, temos muitas coisas ainda para acontecer aqui essa manhã. E você está preparado para aquilo que Deus tem para você? Amém? O Senhor sempre tem coisas maravilhosas para nós, o Senhor sempre tem coisas boas, independente do nosso sentimento, de como nós estamos, o nosso Deus é o nosso Pai, e o Pai sempre tem coisas boas para nós. Só para reforçar alguns avisos que foram dados aqui, nós vamos ter o batismo, e você que não se batizou precisa se batizar, e você precisa dar o seu nome lá no quiosque. O batismo ele é aqui atrás, nós abrimos essas cortinas, tem um tanque ali, onde a gente batiza as pessoas, água aquecida, né? Está ficando friozinho, de repente você, vou esperar esquentar, não, pode vir que a gente vai aquecer a água. E você tem que, se você quiser se batizar, você tem que dar o seu nome lá no quiosque. Suel 2022 também, que foi passado aqui, nós temos ainda vagas. Amados, as parcelas do Suel, elas são menos de R$60 por mês. É muito barato, vai ser em agosto o Suel, e ali nós vamos ficar 3 dias ali, e ali você vai ter lanche, almoço, jantar, café e ministração. Então é muito barato, são parcelas com menos de R$60, então que você possa estar junto. O Suel é um congresso de jovens, e você precisa fazer sua inscrição também lá no quiosque, amém? Glória a Deus, o Senhor é bom. Você pode abrir a palavra de Deus lá em 1 Samuel, no capítulo 26, 1 Samuel capítulo 26, vamos nos colocar em pé. Gostaria de ler uma parte do texto aqui, de 1 Samuel capítulo 26, aqui está falando de Davi, 1 Samuel 26, nós vamos ler a partir do versículo 7, você que achou aí, vamos ler juntos aqui, 1 Samuel 26, diz assim, a partir do versículo 7, vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada à terra, à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi, Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão, de um só golpe, não será preciso o segundo. Davi, porém, respondeu a Abissai, não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi, tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou seu dia chegará em que morra, ou que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha d'água, e vamos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha d'água da cabeceira de Saul, e foram-se. Ninguém ouviu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhe havia caído profundo sono. Tendo Davi passado ao outro lado, pôs-se em cima do monte de longe, de maneira que entre eles havia grande distância. Bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo, não respondes, Abner? Então Abner acudiu e disse, quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner, porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardastes o rei teu senhor? Porque veio um povo para destruir o rei teu senhor. Até aqui. Feche seus olhos, vamos orar por mais um momento. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui esta manhã, por estarmos diante dessa mesa que representa vida para nós. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. E nós sabemos que
o Senhor é aquele que tem planos bons para nós, o Senhor é aquele que nos livra do mal, o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Nós colocamos as nossas vidas, as nossas casas aqui diante de Ti, e clamamos a Ti nesse momento, para que seja retirado em nome de Jesus tudo aquilo que não Te pertence de nós, e que nós possamos estar livres aqui para ouvir a Tua palavra, e ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Nós clamamos a isso em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Amados, esse texto aqui, ele está falando de Davi aqui. De Davi está falando de Saul. Saul era o rei de Israel. Se a gente voltar um pouquinho na história aqui, para aqueles que são novos, Saul era o rei de Israel. E Saul, ele foi fazendo algumas coisas que não agradavam ao Senhor, foi fazendo coisas que não eram boas diante do Senhor. E o que acontece? Deus realmente ungiu Davi para ser rei. E Davi era muito novinho quando ele foi ungido, e Davi começou a ter vitórias, começou a caminhar, e o Senhor estava com ele. Davi começou a ter um bom êxito, né? Davi começou a vencer batalhas, fazer muitas coisas, e o Senhor era com ele ali. E com isso, se a gente for voltando um pouquinho para trás, ali no capítulo 18, a gente vê Saul, ele ficando com ira de Davi. Ali aconteceu até um cântico que as mulheres cantavam, que Saul tinha matado milhares ali, Davi tinha matado 10 milhares, e o que acontece? Com essa situação, com essa dificuldade dele estar vendo isso que estava acontecendo com Davi, Saul o rei de Israel começa a perseguir Davi, e ele vai perseguindo e ele quer matar Davi. É parecido com essa cena aqui, que acontece aqui, que Davi e Abissai aqui, eles vão aqui diante, num acampamento onde está Saul aqui. Nós temos também uma situação muito parecida no capítulo 24 de 1 Samuel, onde Saul entra numa caverna e ali Davi corta um pedaço das vestes de Saul, mas não faz nada com ele. Amém? E o que está acontecendo aqui nesse texto aqui? Como que chegou a esse ponto aqui? Saul ficou sabendo que Davi estava em um certo local aqui, e Saul vai atrás de Davi, e eles acampam ali num local, e Davi também fica sabendo que Saul está ali à sua procura. E o que acontece? Davi, ele clama ali, ele pergunta: quem vai comigo até para espiar ali o acampamento de Saul? E Abissai se propõe ali e vai junto ali, vai nesse acampamento para espiar o que está acontecendo ali na presença de Saul. E aqui nós temos então Davi entrando nesse local, um local aqui onde Saul está deitado. Era uma forma de proteger o rei. Os soldados deitavam ali, Davi estava no meio, do lado da sua lança ali, e Saul estava ali, né? Amém? Não posso trocar Saul com Davi. Saul estava deitado ali, o rei, e Davi chega naquele local para espiar ali, e ele vai até aquele local onde está Saul. Mas aqui, o que acontece aqui? Nós temos que entender algumas coisas, que esses homens estavam dormindo e o Senhor fez esses homens caírem num sono profundo ali. Mas nós temos que entender que quando a gente lê lá em 1 Samuel 18, 14, diz assim, que Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com Davi. Davi tinha uma causa, que era fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus. Davi, ele realmente tinha um coração, como a palavra de Deus diz, segundo o coração do Senhor. E ele está aqui, e ele tem esse contato aqui, agora ele tem essa oportunidade de estar diante de Saul, ele tem essa oportunidade agora de encerrar a perseguição dele. Surge aqui uma oportunidade. E esse é o tema da minha ministração de hoje, que é discernindo oportunidades.
Amados, quando nós falamos de oportunidade, oportunidades são ocasiões que acontecem onde abre ali um leque para a gente tomar decisões e participar ou não participar de algo. As oportunidades podem ser boas ou ruins. Hoje a gente vê muitas pessoas enganando as outras, dizendo que situações são oportunidades e são enganos para elas. Hoje a gente vê que o diabo, ele tinha ciladas e ele viu que não estava saindo bem essas ciladas e ele mudou o nome, ele pôs oportunidades para enganar as pessoas. Você pode ver que tudo que aparece por aí, às vezes é algo que vai enganar as pessoas, roubando, às vezes um financiamento que tem juros abusivos, às vezes situações que as pessoas colocam ali e é um engano até para passar, até para enganar as pessoas. Hoje as pessoas que praticam roubo ligam para as pessoas e falam de alguma oportunidade para atrair as pessoas. E o que acontece? As oportunidades são situações então que eu posso verificar se elas são boas ou ruins. Eu preciso de um discernimento de Deus. Eu preciso da mão do Senhor, porque por mais especialista que seja a pessoa, por mais inteligente, por mais capacitada que a pessoa seja, as coisas podem dar errado, você entende isso? Por mais que possa ser uma pessoa muito habilitada para fazer as coisas podem dar erradas. Mas as coisas, quando nós perguntamos ao Pai, as coisas que Deus nos dá as direções, essas não dão errado. Essas não dão errado. Eu gostaria de pôr uma figura aqui, o pessoal colocasse uma figura aqui no telão, para mim falar de algo aqui, amém? Isso daqui que você está vendo é uma ponte lá de Honduras, essa daqui é a ponte Choluteca, amém? É uma ponte aqui, você está vendo aqui, é uma ponte lá de Honduras. Essa ponte, Honduras tinha muitos problemas, tem problemas com ciclone, com várias situações que as pontes eram totalmente destruídas. E eles chamaram engenheiros japoneses, engenheiros que tinham experiências com situações de pontes que diante de terremotos e furacões, que elas não fossem destruídas. E chamaram pessoas muito capacitadas para isso, para fazer esse projeto, para essa ponte poder resistir a essa situação, para dar um jeito, para ser algo que possa ser usado, mesmo diante dos ciclones que aconteciam ali. Então as pessoas vieram, fizeram essa ponte, planejaram e veio o ciclone, destruiu todas as outras pontes. Essa ponte não foi destruída, mas o curso do rio mudou. Você pode ver que o rio começou a passar do outro lado. E essa ponte hoje é conhecida como a ponte que leva do nada ao nada. A palavra de Deus, lá em Provérbios, no capítulo 16, versículo 1, ela diz assim: o coração dos homens podem fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Por mais capacitado que o homem seja, obrigado, viu? Por mais capacitado que o homem seja, as coisas podem falhar. Por isso que nós precisamos do discernimento de Deus para as situações. Nós precisamos do discernimento de Deus para todas as áreas, para essas situações que chegam até nós e parecem ser oportunidades. E nós temos que discernir se isso são oportunidades ou se são ciladas. E quando eu tenho uma oportunidade, eu também tenho que tomar cuidado, porque eu tenho que verificar qual que é a minha decisão diante dessa oportunidade. A gente olhando aqui, a gente vê no versículo 8, então que Davi aqui, ele teve uma oportunidade. Saul estava deitado ali, e ele estava com Abissai do lado de Saul. E ele poderia ali acabar com a perseguição naquele momento, não poderia? Davi poderia encerrar ali, se ele deixasse Abissai matar Saul, matar o rei ali, porque o rei perseguia ele, o rei queria matar ele.
Ele já tinha tido a oportunidade na caverna de ter executado Saul ali, mas Davi não fez isso. E agora Davi tem outra oportunidade aqui, de acabar com a perseguição. E naquele momento eu tenho certeza que Davi, ele teve que tomar uma decisão rápida ali. Porque pensa bem, a oportunidade surgiu e ele teve que tomar ali uma decisão muito rápida. Porque estava ali a lança, o homem dormindo, o exército dormindo. Saul, quando ele ia perseguir Davi, ele preparava 3.000 homens, e homens preparados. Homens capacitados ali, homens de guerra, homens preparados para o combate. Então pensa bem, eram esses homens que estavam ali. E diante desse exército estava Davi e Abissai, e o povo ali todo dormindo. Então ele precisava o quê? Tomar uma decisão rápida, a gente olhando aqui. Mas o que acontece aqui? A gente olha o texto e vê que Abissai diz assim: olha, o Senhor entregou o seu inimigo na sua mão, Davi. Você pode executar ele agora. Acabou a perseguição. Mas Davi não faz isso. Davi ali, ele não faz isso e ele toma essa decisão. Ele faz aquilo que é melhor. Ele toma decisão rápida aqui, mediante o quê? Mediante os princípios que ele tinha. Ele usa os seus princípios, e ele reconhece que Saul é um ungido de Deus. Às vezes nós, nas nossas vidas, temos que tomar muitas decisões rápidas também, não temos? De repente surge uma situação que você precisa, e agora, eu vou avançar ou não vou? Qual que é a minha decisão diante desta ocasião, desta oportunidade? E como eu disse aqui, a situação da ponte, nós precisamos da direção do Pai. Nós precisamos agir com o quê? Com princípios. Às vezes, diante dessas decisões rápidas, a gente tendo que tomar decisões mediante os princípios, mas eu posso perguntar assim, você pode me perguntar, mas quais são os nossos princípios? Os nossos princípios são os princípios do Pai. Você lembra Jesus quando estava no deserto e foi tentado? Jesus estava no deserto, foi jejuar 40 dias, e o que acontece? Jesus está ali, e ele é tentado pelo diabo. O diabo chega e faz o quê? Ele diz assim: olha, transforma essas pedras em pães. E Jesus responde ali, através dos princípios de Deus: nem só de pão viverá o homem. Mas o diabo não para. O diabo não para. E o que acontece? O diabo pega e continua ali tentando Jesus. Ele leva Jesus e fala assim: olha, dá uma olhada nesses reinos aqui, os reinos da terra. Foi-me dado esses reinos, e eu dou para quem eu quiser. Se você se prostrar e me adorar, eles vão ser seu. E Jesus responde com os princípios de Deus, que somente a Deus nós devemos adorar. Aí ele continua tentando, ele leva Jesus no mais alto pináculo do templo, num lugar alto, e fala assim: olha, salta daqui. E aí até o diabo usa a palavra de Deus. Ele diz assim: se você saltar daqui, os seus anjos vão te pegar. Jesus continua usando os princípios de Deus, que não tentará o seu Deus. Mas quais são os nossos princípios quando surgir decisões rápidas que nós temos que tomar? Por isso que nós temos que nos alimentar, estarmos cheios dos princípios de Deus, porque as oportunidades elas aparecem, e diante, como eu disse aqui, como aconteceu com Davi, ele precisou tomar uma decisão rápida ali. E ele tomou uma decisão rápida. Foi uma oportunidade, não foi? Uma oportunidade dada por Deus. O Senhor colocou aquele homem ali diante de Davi. Mas Davi não fez aquilo, Davi agiu ali de acordo com os princípios que ele tinha.
Vamos continuar aqui. O diabo, ele sabe aquilo que é atraente para nós. O diabo, ele sabe aquilo que vai nos atrair. E ele trabalha com isso, para realmente tentar nos atrapalhar com essas oportunidades. Você pensa bem, a gente olha aqui, e o apóstolo Edson ministrou um tempo atrás sobre Jesus sendo tentado, sobre a condição que Jesus estava como homem ali, e pensa bem sobre toda aquela dificuldade, e ele falou sobre isso, sobre a forma que Jesus estava ali diante da tentação. Eu gostaria que você pensasse também, você já pensou você que está buscando algo, e de repente aparece uma oportunidade para você? Pensa bem, quando Jesus viu os reinos, ele agiu com princípio. O diabo, ele sabe aquilo que nos atrai, ele sabe aquilo que nós estamos buscando, ele sabe como trabalhar isso. Então, por isso nós temos que ter o quê? Muito discernimento do Pai, para não sermos enganados, para agirmos da maneira correta. Como eu disse, temos que ter os princípios de Deus em nós. Temos que nos encher dos princípios de Deus, e não realmente nos enchermos dos princípios deste mundo. Esse mundo também tem várias direções. Se você ligar a televisão, tem vários repórteres que têm direções para você. Se você assistir um programa, tem várias pessoas. Se você conversar com alguém, as pessoas têm as suas opiniões particulares. E nessa hora, diante disso, você tem que verificar se isso não está em conflito com os princípios de Deus. Porque pode até parecer oportunidade isso. Se você também não sabe se comportar diante de uma oportunidade, você pode perder ela. Davi, ele soube o que fazer ali, não soube? Ele pegou a lança, que ele iria usar depois, a gente vai ver um pouquinho mais para frente ali, pegou a bilha d'água que estava ali, a água que era para o rei, e levou junto. Depois ele vai entrar em contato com o rei. Lá na frente, ele no lugar, como a gente leu aqui, no versículo 15, o que acontece? Ele começa de um outro lugar chamar Abner e falar assim: olha o que você fez, você não guardou o rei. Olha o que está aqui na minha mão, a lança. Por isso nós temos que ter discernimento do Senhor, porque senão nós perdemos a oportunidade. Nós temos que estar atentos. Eu quando era mais novo, trabalhava no emprego, num trabalho, o meu trabalho era um trabalho de atendente, né, isso que eu queria dizer, e eu atendia pessoas, e eu ficava numa mesa assim, e tinha um outro, pessoa que trabalhava numa outra mesa, a gente atendia as pessoas que chegavam numa empresa aí. Não posso falar, porque depois vou falar de uma pessoa, amém? Para não expor ninguém. Aí, a gente atendia as pessoas. E o que aconteceu? O meu companheiro pegou férias e eu fiquei sozinho. E aí, eu tinha muitas coisas para fazer, as pessoas chegando. Então, num certo dia de manhã, eu falei: e agora? Eu preciso ir num outro departamento, como que eu vou fazer? E aí, eu olhei, falei: não tem ninguém. De repente passou um senhorzinho assim, que trabalhava lá na empresa, mas ele cuidava de outras coisas. Aí eu falei: seu João, faz favor, acho que era seu João o nome dele, seu João, faz favor, você pode ficar um pouquinho aqui para mim? Expliquei para ele, dei um cursinho básico de 2 minutos para ele, falei para ele: você pode ficar aqui só um pouquinho para mim? Eu vou lá dentro num outro departamento, e você fica um pouquinho aqui para mim, as pessoas vão estar chegando, era logo de manhã, as pessoas iam chegar ali para ser atendida. Eu falei: só um minutinho. Aí o senhor vai falando para as pessoas: só um minutinho, é só isso que o senhor tem que fazer, só um minutinho, o Alex já vem, só mais um minutinho. Aí fui lá, resolvi, estava com problema lá, não conseguia voltar, e pensando lá, né, mas falei: ainda bem, né, que tem o seu João lá na frente. Aí fui lá, era a oportunidade que eu vi no momento ali. Aí cheguei ali, de repente, o seu João dormindo na cadeira.
Aquele monte de pessoas esperando assim, olhando para o seu João. Ele já até faleceu hoje em dia, mas aí o seu João dormindo ali. Eu falei, Senhor, não foi uma boa estratégia essa minha. Aí acordei ele, falei, seu João, o senhor está dormindo? Não estou. Né, às vezes as pessoas... Mas aí chamei ele ali e falei, né? E eu estava pensando nisso, estava lembrando nisso, né? Vi a primeira oportunidade que tinha na minha frente, falei, vou agarrar essa. O que acontece? Deu um problemão lá, né? Porque as pessoas, depois do atendimento, nós que tínhamos vários cursos de atendimento, foi lá embaixo a nota. Amém? Mas às vezes nós temos que, como eu disse aqui, nós temos que discernir as oportunidades. Você tem que estar em contato com o Pai para poder discernir as oportunidades e verificar aquilo que está acontecendo ao seu redor. Você entende isso, que você precisa discernir as oportunidades? Eu gostaria aqui que você observasse algumas coisas comigo aqui, algumas situações referentes a discernir oportunidades. A primeira coisa que eu queria falar para você é que nós temos que tomar cuidado para não nos deixarmos influenciar pela vontade dos outros. Aqui no versículo 8, quando nós lemos aqui, que diz assim, então disse Abissai a Davi, Deus entregou hoje nas tuas mãos o teu inimigo, deixa-me pois agora encravá-lo com a lança ao chão, de um só golpe, e não será preciso o segundo. Aqui quando a gente olha aqui, Davi ele não deixou se influenciar aqui por Abissai. Ele disse, né, para Abissai, não os mates, pois ele é um ungido do Senhor. E Davi diz assim, a gente continua lendo, como nós acabamos de ler aqui, que Davi disse assim, olha, a justiça pertence a quem? Ao Senhor. Davi continua agindo da mesma maneira, usando os princípios de Deus. Se acontecer alguma coisa com ele, vai acontecer numa batalha, o Senhor vai ferir ele. A justiça pertence ao Senhor. E ele aqui não foi influenciado por Abissai. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado para que a gente não seja influenciado pelas pessoas. Porque, irmãos, pense bem aqui, ele poderia pensar assim, Abissai veio junto comigo. Abissai foi ele que se dispôs a correr perigo junto comigo. O que eu vou falar para Abissai? O que eu vou dizer? Dá uma olhada, ele está aqui junto comigo, esse é um cara que está junto. Mas amados, diante dos princípios de Deus, nós não devemos nos influenciar com as pessoas, nós devemos estar atentos e ouvir a voz de Deus e seguir nos princípios do Pai. Isso que nós temos que agir. A justiça, ela pertence ao Senhor. Devemos tomar cuidado a quem nós temos dado ouvido. Se a gente lê aqui também o versículo 19, vai um pouquinho para frente aqui, agora Davi já falando agora aqui com Saul, versículo 19 diz assim, ouve pois agora, te rogo, ó meu rei, meu Senhor, as palavras de teu servo, Davi está falando para Saul aqui, ouve agora, pois te rogo, ó meu rei, meu Senhor, as palavras do teu servo, se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele oferta de manjares, porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo, vai, serve a outros deuses. Davi está falando assim para Saul, olha, dá ouvidos à voz do teu servo. Se a gente olhar aqui, Davi está dizendo a Saul, você tem dado ouvido aos homens. Volta um pouquinho em 1 Samuel, vamos lá para o versículo 24, que é quando acontece uma situação parecida aqui, sobre a situação de quando Saul entra na caverna aqui. Depois, quando Davi já está falando com Saul, em Samuel 24, 1 Samuel 24, o versículo 9 e 10,
de 1 Samuel 24. Disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos à palavra dos homens, que dizem, Davi procura te fazer mal? Versículo 10, os teus próprios olhos viram hoje, que o Senhor te pôs em minhas mãos, nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois ele é um ungido de Deus. O que ele continua falando aqui? Que Saul estava dando ouvidos a quem? Aos homens. E Davi diz assim no versículo 10, olha, você viu o que aconteceu aqui. Você está dando ouvido aos homens. Saul, ele se alimentava do quê? Do que os homens estavam falando para ele. Saul estava se alimentando do quê? Daquilo que os homens dele estavam dizendo para ele. E Davi diz assim no versículo 10, para Saul, olha, os seus olhos viram que eu não fiz nada contra você. Os seus olhos viram aquilo que aconteceu. Amados, muitas vezes nós começamos a dar ouvido, o que eu entendo aqui é que muitas vezes nós começamos a dar ouvidos às pessoas que têm princípios diferentes do Senhor, e as pessoas ficam cegas. Elas olham as situações acontecendo, mas elas não conseguem ver como aconteceu com Saul aqui. Ele viu que Davi não fez nada com ele. Ele viu que Davi cortou uma parte das suas vestes, chegou próximo dele, poderia fazer alguma coisa contra ele. As pessoas que estavam junto disseram, olha, o Senhor te entregou na sua mão, e Davi não fez nada. E Davi falou isso para Saul, falou assim, Saul, você viu que eu não fiz nada. Mas muitas vezes, daquilo que nós vamos nos alimentando, as pessoas vão ficando cegas, a pessoa vai se alimentando de coisas que não são princípios do Senhor, isso prejudica a visão dela, ela já não consegue discernir oportunidades, ela já não consegue discernir aquilo que ela está fazendo, e ela vai por um caminho totalmente contrário do Senhor, e ela não consegue enxergar, e as coisas vão se complicando, por quê? Porque um cego não pode guiar outro cego. E aí Saul guiando o seu exército a perseguir Davi, e ninguém conseguia enxergar, porque isso vai se multiplicando, a coisa vai ficando pior, a coisa vai ficando mais grave, porque agora, eu além de não dar ouvidos, eu não enxergo mais, a minha visão espiritual foi fechada, e as coisas vão piorando. Por isso que nós temos que tomar cuidado com aquilo que está nos alimentando. Saul se alimentava do quê? Estava se alimentando disso, das palavras dos seus homens. E quando as pessoas vão se alimentando de situações, quando as pessoas vão se alimentando de algo, elas começam a viver isso. Elas começam a viver aquilo talvez que é ruim, aquilo que é mal, porque aquilo começa a vir por exterior. Um homem que começa a viver, de repente, vendo pornografia, vivendo essa vida, o que acontece? Ele vai trazer aquilo para o seu dia a dia. Você que vive, de repente, se alegrando com as coisas que são contrárias à vontade do Senhor, daqui a pouco você vai continuar se alegrando com tudo, as coisas que não agradam ao Senhor, e isso vai virar normal, porque a visão é fechada. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com que nós temos com que você tem se alimentado. Você tem se alimentado com os princípios do Senhor? Então o Senhor vai fazer coisas sobrenaturais com a sua vida. Você vai ter discernimento de oportunidades, e as oportunidades que você aceitar vão ser oportunidades maravilhosas, e você vai poder avançar. O seu coração vai ser um coração livre,
Você vai desfrutar de coisas boas, das coisas que o Senhor tem para você. A segunda coisa que eu gostaria que você observasse é que nós temos que orar para que o Senhor nos guarde de fazer mal. Aqui, Davi disse assim no versículo 11: o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Davi realmente pede para o Senhor, ele diz assim, que o Senhor me guarde que eu estenda a mão contra este homem. Nós temos que aprender a clamar ao Senhor também para que o Senhor nos guarde de fazer mal, para que o Senhor guarde o nosso coração, para que realmente quando eu for tratar com a minha família, quando eu for tratar com alguém, eu trate da forma correta. O meu coração, se eu deixar ele sem o amor do Senhor, se eu não alimentá-lo, se a gente não for se alimentando, se a gente não for buscando as coisas do Senhor, o que acontece? Daqui a pouco, como eu disse, nós estamos cheios de coisas que não são princípios do Senhor. E a todo momento eu tenho que pedir também para que o Senhor me guarde para que eu não faça coisas ruins, porque muitas vezes eu sou tentado também a fazer as coisas que são imorais. Muitas vezes nós somos tentados a fazer aquilo que não agrada ao Senhor, a tirar uma vantagem própria, e às vezes começa com um pequeno erro, eu me assentando às vezes na roda dos escarnecedores, não, mas eu estou ali para ganhá-los, e começo a ser influenciado. Eu tenho que vigiar, eu tenho que pedir para o Senhor, Senhor me guarda, para que eu não faça coisas ruins, para que eu não faça mal às pessoas. O nosso Deus, o meu Pai é um Deus de paz, não é? É assim, nós temos o amor do Pai em nós. A terceira coisa que eu gostaria de observar com você também, é que se você passa por situações perigosas, o Senhor vai fazer com que o seu inimigo não veja você. O Senhor vai te livrar, diante de momentos de dificuldade, o nosso Deus, Ele é poderoso, irmãos. O versículo 12, quando a gente lê aqui, diz assim, que o Senhor colocou aqueles homens em um sono profundo. O Senhor, o que Ele fez? Ele fez aquele ambiente, pensa bem, um ambiente que estava ali, todos aqueles homens preparados, todos aqueles homens deitados ali ao redor de Saul. Ele fez aquele ambiente que parecia ser seguro para Saul, ele fez aquele ambiente um ambiente acessível para Davi. Às vezes você está passando por dificuldade e você olha e você fala assim, olha, as coisas estão complicadas ao meu redor, está tendo muito ataque, mas eu gostaria que você realmente entendesse que você pode confiar no nosso Deus, e Ele vai fazer com que esse ambiente que você acha difícil, esse ambiente você vai passar de uma forma acessível, e você vai receber a vitória, o inimigo vai ser cegado, o inimigo não vai nem te ver, nas situações difíceis de repente, o Senhor vai cegar o inimigo e você vai poder avançar. Você recebe isso? Amém? Amados, receba essas palavras, tome posse de tudo aquilo que o Senhor tem para você. Outra coisa que eu gostaria que você observasse também, para a gente poder orar aqui, é que você tem que ser prudente e permanecer em um lugar seguro, irmãos. Se a gente olhar aqui no versículo 13, diz assim, de 1 Samuel 26, diz assim, tendo Davi passado ao outro lado, pôs-se em cima do monte, de longe, de maneira que entre eles havia grande distância. Eu fico olhando e falo assim, por que isso foi escrito, né? Por que foi escrito essa distância que Davi tomou? A gente olha aqui para o texto, e eu olho aqui para o versículo, olhando essa grande distância aqui, eu entendo que tem situações que nós temos que manter distância daquilo que é perigoso para nós.
Nós sabemos aquilo que é perigoso para nós. Você, homem, sabe aquilo que é perigoso para você. De repente, o ambiente que você está, você começa a ficar ali fraco. De repente, aquilo que você está vendo na televisão pode ser só um comecinho, mas nós sabemos aquilo que é perigoso para nós. E aquilo que é perigoso para nós, que nós sabemos que temos dificuldades, nós temos que tomar distância. Como está dizendo aqui aquilo que Davi fez. Davi se afastou, tomou uma distância e aí ele começou a se comunicar com Abner e com Saul. Primeiro ele tomou uma distância, ele foi para um lugar seguro. Agora eu gostaria que você pensasse, qual que é o lugar seguro que você acha na sua vida? É na presença do Pai, não é? Amados, às vezes nós inventamos tantos outros lugares, às vezes nós achamos tantos outros lugares, mas o lugar mais seguro é na presença do Pai. Tome cuidado, você sabe aquilo que é perigoso para você. Tome distância disso. Se afaste. Ganhe uma distância para você poder lidar com a situação. E seja prudente. Quando a gente olha o versículo 22 aqui, diz assim, amém? Diz assim, Davi então respondeu e disse, eis aqui a lança, ó rei, venha aqui um dos teus moços e as leve. O que acontece aqui? Davi foi prudente, ele falou assim, pode vir um dos seus moços aqui. Davi não foi lá se entregar, correr perigo diante da situação. Saul, tal, estou aqui. Ele não foi cair, ele foi prudente com a situação. Ele tomou uma certa distância, ele foi para um lugar seguro. Depois ele foi prudente, ele disse assim, olha, manda um dos seus moços aqui para buscar a lança. É mais seguro fazer assim. Tem situações que nós não precisamos nos expor diante do perigo. A não ser que você tenha uma direção do Pai. Você está entendendo por que você precisa discernir as oportunidades? Para estar no caminho correto, para estar realmente fazendo e recebendo aquilo que o Senhor tem para você? O nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é poderoso, e Ele tem coisas boas para nós. Ele tem muitas coisas que são da vontade do Pai para nós, tem muitas coisas que nós ainda vamos viver, e está à disposição nossa. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, porque o inimigo sabe dessas coisas boas que o Pai tem para nós, e ele fica tentando a todo momento nos atrapalhar. Mas se você tiver um discernimento com os princípios do Pai, você vai receber tudo aquilo que é de direito seu. Você entende que tem coisas que são de direito seu como filho? Você tem que receber isso, irmãos. Você tem que receber isso. Eu olho para o meu passado e pensava assim, olha, eu não vou conseguir algumas coisas. Eu declarava algumas palavras que eu achava que eu não podia, mas de repente quando eu comecei a entender os princípios de Deus, eu comecei a tirar essa palavra que eu não posso, e comecei a colocar a palavra que eu posso tudo naquele que me fortalece. E amados, o Senhor foi fazendo comigo as coisas, o Senhor foi transformando a minha vida, o Senhor foi operando milagres, foi fazendo aquilo que precisava, foi mudando aquilo que precisava ser mudado. E eu cada vez mais fui entendendo esse relacionamento do Pai. Eu gostaria de orar com você. Gostaria de ter um momento de oração. Orar por você. Eu gostaria que você agora fechasse seus olhos.
e pudesse agora clamar ao Senhor para que o Senhor dê discernimento para você, para que realmente você possa desfrutar e viver aquilo que o Senhor tem para você. Muitas pessoas hoje têm sido roubadas pelo inimigo. E nós temos que entender que o Pai enviou Jesus. Nós vamos participar dessa mesa para destruir as obras do inimigo, para destruir as obras de Satanás. É momento de a gente abrir os nossos ouvidos para o Pai. É momento de a gente tomar cuidado e verificar quem está nos influenciando. Se nós estamos com os nossos corações abertos diante do Pai. É momento de eu entender que o meu Deus é poderoso para me livrar de fazer coisas que são maus, coisas más. É hora de eu entender que o meu Pai, Ele é poderoso, que quando eu estiver passando por alguma dificuldade, o inimigo não vai conseguir me ver, o inimigo vai cair por terra e eu vou poder passar por essa situação. Eu tenho que estar com o meu coração aberto ao Pai, para que diante de situações difíceis eu possa ser prudente, eu possa entender aquilo que é perigo para mim, se afastar disso, e possa ir para um lugar seguro, que é nos braços do Pai. Nós vamos participar da mesa do Senhor aqui, e eu gostaria de orar com você. Nós temos um tempinho ainda, de um momento rápido para orar, mas eu gostaria que você, que diz assim, olha, eu preciso desse discernimento, para discernir oportunidades, eu gostaria que você se colocasse em pé aí no seu local. O restante pode ficar com seus olhos fechados, mas você que precisa desse discernimento, eu gostaria que você tomasse uma decisão diante de Deus, assim, dizendo assim, Pai, eu preciso desse discernimento. Eu preciso desse discernimento para saber aquilo que é correto, aquilo que não é. Eu preciso desse discernimento para estar avançando, para mim não ficar no mesmo lugar, somente ouvindo, fazendo as coisas e eu não consigo avançar. Eu gostaria que você ficasse em pé. Nós vamos orar por vocês. Gostaria que os pastores, os presbíteros, os diáconos, também se colocassem em pé agora e pudessem estar perto dessas pessoas, orando pelas pessoas. Nós não temos muito tempo, mas que você toque nessas pessoas e diga assim, que você tenha discernimento do Pai. Que você tenha discernimento do Pai, e nós vamos orar aqui. E você que está sentado, fique com os seus olhos fechados, coloque o seu coração diante do Pai. Adore ao Senhor, nós estamos na presença dEle, de um Deus sobrenatural, de um Deus que faz o impossível, de um Deus que pode fazer todas as coisas, daquele que abre os nossos olhos espirituais. Senhor, nós te louvamos, Senhor, bendizemos o Teu nome, porque toda honra e toda glória, Senhor, sejam dadas a Ti. Nós clamamos a Ti agora, Senhor, por esses Teus filhos, que o Senhor realmente os abençoe, que eles tenham discernimento do alto, para poder estar agindo com princípios diante das oportunidades, discernindo se essas oportunidades são boas ou ruins, e diante, Senhor, de oportunidades boas, que eles possam ter direções vinda do alto, Senhor, para ver as direções que eles devem tomar, os caminhos que eles devem seguir, para que eles possam avançar, que as suas vidas avancem, que as estacas sejam estendidas, que eles possam ver, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo na vida deles, Pai, aquilo que é bênção, que isso possa ser estendido, que eles possam caminhar debaixo da Tua palavra, debaixo das Suas direções, debaixo de tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Nós clamamos a Ti pelas Suas bênçãos, Senhor, que o Senhor
nos abençoe, Senhor. Abençoe os nossos irmãos que estão aqui. Abençoe aqueles que vão ver esse vídeo, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor traga, Senhor, sobre nós a Tua paz, a paz que excede todo entendimento, a Tua paz que guarda o nosso coração, que protege a nossa mente, para que nós possamos buscar e pensar nas coisas do alto, e com isso, Senhor, que as coisas aconteçam, que todo, Senhor, toda cegueira espiritual, tudo aquilo que as pessoas possam ter trazido para suas vidas, ouvindo pessoas, ouvindo coisas que não te agradam, Senhor, eu clamo a Ti para que essa cegueira espiritual caia por terra em nome de Jesus, que os olhos dessas pessoas se abram, e que elas possam ver a verdade, porque o Senhor é a verdade. Nós celebramos a verdade essa manhã, o Senhor é a verdade. Jesus, nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha sobre esses nossos irmãos, que eles recebam do Teu poder, recebam de tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Eu profetizo em nome de Jesus um tempo novo, um tempo de bênção, um tempo deles verem os milagres acontecendo sobre a vida deles, que eles recebam de Ti, Senhor, do alto, porque de Ti vem toda boa dádiva, é do alto que vem, Senhor, em nome de Jesus as coisas boas. Eu os abençoo em nome de Jesus, Senhor. Tu és santo, Senhor, bendito Tu és. Aleluia. Amém. Você pode se assentar. Amém. Nós vamos tomar a Santa Ceia. Gostaria de passar a palavra para o apóstolo Edson, que vai estar nos dirigindo aqui.